Minha querida, vou começar esse vídeo com uma pergunta que pode parecer estranha, mas presta atenção. Você já parou para pensar que talvez esteja sabotando suas chances de ser desejada justamente nos momentos em que acha que está fazendo tudo certo? Pois é, minha querida, hoje eu vou revelar 3 lugares do corpo masculino quando você toca de forma errada ou no momento inadequado. Podem literalmente apagar o desejo de lhe transformar você numa figura maternal. Pior ainda, numa mulher previsível e sem mistério. E antes que você pense que isso frescura. Isso dizer tem neurociência por trás disso tudo, tem comportamento masculino ancestral, tem química cerebral envolvida. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta, escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes eleitos. Então, se você quer saber qual é o segredo para manter um homem absolutamente fascinado por você, fica comigo até o final, porque eu vou te entregar de bandeja não só esses 3 lugares proibidos. Mas também o que fazer em vez disso para acender o desejo dele de um jeito que ele nem vai conseguir explicar. Já vou te dar uma primeira dica aqui, agora mesmo para você não ir embora. O primeiro erro que a maioria das mulheres comete é tocar o rosto dele nos primeiros encontros, achando que isso cria intimidade quando na verdade cria familiaridade demais. Guarda isso. Agora, se você anda não inscrita no canal, clica naquele botão vermelho, agora ativa o sininho. Com esse tipo de conteúdo que eu trago aqui não é aquele blá 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 que fala óbvio. E eu trabalho há décadas destrinchando com o cérebro humano, especialmente o masculino. O que convenhamos é um universo à parte. Se você conhece alguma amiga que está recomeçando, que quer reconquistar seu magnetismo, ou que simplesmente quer entender de uma vez por todas como funciona a cabeça de um homem. Compartilha esse vídeo com ela, combinado? Então vamos lá, porque eu tenho muito para te contar e não vou enrolar. A diferença entre afeto e desejo. Primeira coisa que você precisa entender. Isso é fundamento. Homem e mulher não são iguais quando o assunto é toque, afeto e demonstração de carinho. Não estou falando de capacidade de amar, tá? Estou falando de linguagem corporal, de como o cérebro masculino processa estímulos táteis e de como isso impacta o desejo sexual. A gente, mulheres, é socialmente condicionada a acreditar que afeto físico é sempre bem-vindo, sempre positivo, sempre cria conexão. Isso não está totalmente errado quando falamos de amizades, de família, de relações já estabelecidas. Mas quando estamos falando de atração sexual, de manter o fogo aceso, homem te ver como objeto de desejo, não como figura de conforto, o jogo muda completamente. A maioria das mulheres não foi ensinada sobre isso. Pelo contrário, fomos ensinadas a ser carinhosas, acolhedoras, maternais. Isso tem seu lugar, claro que tem. Mas se você quer ser desejada, se você quer que ele pense em você assim da marra, se você quer que ele sinta aquela tensão sexual, que fazer-lhe queira te ver de novo, você precisa entender que existe uma geografia corporal do desejo masculino que pouquíssimas mulheres conhecem. O cérebro masculino e o desejo é explicar uma coisa sobre o cérebro masculino que é absolutamente fascinante. Quando você entende isso, muda tudo. O homem tem uma parte do cérebro chamada núcleo pré-óptico medial, que é muito mais desenvolvida neles do que em nós. Essa área está ligada diretamente ao comportamento sexual, à testosterona, à agressividade, à competição. Nota que homens são visuais, que eles respondem mais rapidamente a estímulos sexuais diretos, que eles têm uma espécie de interruptor de desejo, que liga e desliga com mais facilidade que o nosso. Agora,
O que a maioria não sabia é que esse sistema todo pode ser completamente desativado quando você envia sinais errados através do toque. É como se você estivesse falando uma língua e achando que está seduzindo, quando na verdade está dizendo algo completamente diferente no idioma que o cérebro dele entende. Isso não é consciente da parte dele, minha querida. Ele não vai chegar para você e dizer: olá, quando você toca meu rosto dessa forma, eu sinto como se você fosse minha mãe. Não, isso acontece no nível inconsciente, no nível dos neurotransmissores, dos circuitos neurais que foram moldados durante milhões de anos de evolução. Você toca de um jeito, o cérebro de liberar ocitocina demais, dopamina de menos, e pronto, você saiu da zona do desejo e entrou na zona do afeto materna. E boa sorte tentando reverter isso. É a história de Beatriz. Agora, antes de eu te revelar quais são esses 3 lugares proibidos, deixa eu te contar uma história. Alguns anos atendi uma paciente que eu vou chamar aqui de Beatriz. Uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, acabando de ser de um casamento de 5 anos. Ela tinha 6 anos e estava começando a namorar de novo. E ela me disse uma coisa que me chamou a atenção. Doutora, eu não entendo. Eu faço tudo certo. Sou carinhosa, atenciosa, toco. Ele, faço carinho do tio homem somente depois de alguns encontros. Ou então eles ficam, mas me tratam como amiga, como confidente, e a parte sexual esfria completamente. E perguntei para ela: Beatriz, me descreve exatamente como você é nos primeiros encontros, fisicamente falando. E ela começou a descrever uma série de gestos que na cabeça dela eram demonstrações de interesse e carinho. Ela tocava o rosto dele enquanto conversavam, acariciava os braços dele constantemente, passava a mão no cabelo dele, ajeitava a gola da camisa, limpava o cisco, imaginário do ombro. Tudo isso com a melhor das intenções, achando que estava criando intimidade. Quando ela terminou de falar, eu respirei fundo. E disse: Beatriz, você está indo como a mãe dele, não como uma mulher que ele vai desejar sexualmente. Ela quase caiu da cadeira. Como assim? E eu explico exatamente o que eu vou te explicar agora. Primeiro lugar proibido: o rosto dele. Então vamos ao primeiro lugar que você mais deve tocar num homem, principalmente nas fases iniciais de uma relação, o rosto dela. Usei, parece romântico, parece íntimo, parece aquilo que você vê nos filmes, mas deixa eu te contar o que realmente acontece no cérebro dele quando você faz isso. Quando uma mulher toca o rosto de um homem com aquele gesto de carinho acariciando a bochecha, passando o polegar nos lábios, segurando que o cérebro masculino faz uma associação automática com cuidado materno. Por quê? Porque desde que ele era bebê, desde que ele era criança, a única pessoa que tocava o rosto dele daquela forma carinhosa e protetora era a mãe dele. O pai não fazia isso, os amigos não faziam isso, as mulheres por quem ele teve atração sexual intensa também não faziam isso, pelo menos logo no início. Então, quando você vai fazer esse gesto, você está ativando no cérebro dele uma memória afetiva profunda, sim, mas é uma memória afetiva de proteção, de cuidado, de figura materna. E pode certeza absoluta de uma coisa: a momento sente tesão pela mãe. Pode parecer óbvio quando eu falo que, mas é exatamente isso que você está criando quando toca o rosto dele dessa maneira. O timing e o contexto são tudo. E agora isso não significa que você nunca pode tocar o rosto de um homem. O problema é o timing e o contexto e a forma como você faz isso. Aí você tem uma relação sexual estabelecida se vocês já passaram por aquela fase inicial de tensão, de mistério, de descoberta. Aí sim você pode tocar o rosto dele, porque o cérebro dele já te categorizou de outra forma. Mas nos primeiros encontros, nos primeiros meses,
Você está literalmente matando a tensão sexual. E não estou inventando isso. Existem estudos de neurociência social que mostram que toques no rosto ativam o córtex pré-frontal medial, uma área associada a vínculos sociais de longo prazo e a relações de cuidado. Sabe o que não ativa? O núcleo accumbens, aquela área ligada ao prazer, à recompensa, ao desejo sexual intenso. Então, você está criando dos neurônios errados. Minha querida, você está criando vínculo afetivo, quando deveria estar criando tensão sexual. E vínculo afetivo é ótimo e lindo. É o que sustenta relacionamentos de décadas. Mas se você cria só isso desde o início, se uma parte do desejo, você já perdeu o jogo, porque transformar afeto materno em desejo sexual é praticamente impossível. O cérebro não funciona assim. Já ao contrário, transformar desejo sexual intenso em afeto profundo, isso sim acontece naturalmente com o tempo. O que fazer em vez disso? E de saúde, dar um exemplo prático do que fazer em vez de tocar o rosto dele. Se você está num encontro, conversando, e sente vontade de criar algum tipo de contato físico, toca o antebraço dele sutil e breve e poderoso. Estudos mostram que um toque no antebraço que dure entre i, aos segundos aumenta a percepção de atração e interesse sem ativar essas zonas de cuidado maternal. Você está criando uma fagulha sem apagar o fogo com excesso de guá, entendeu a diferença? É sobre dosagem, sobre estratégia, sobre entender que menos é mais quando o assunto construir desejo. É outra coisa quando você não toca o rosto. Del você cria um vazio, uma lacuna, e o cérebro humano é viciado em preencher lacunas. Ele vai ficar pensando por que ela não me toca mais, porque ela é diferente das outras. Esse tipo de pergunta interna, esse tipo de curiosidade é o que mantém o homem interessado. Porque o cérebro dele está no modo de caça, está tentando decifrar você, está querendo mais. Isso, minha amiga, é o combustível do desejo. Uma pergunta para você. Agora respira fundo comigo aqui, porque eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade só para você mesma. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já tocou o rosto de um homem nos primeiros encontros? Achando que estava sendo romântica, sedutora, interessante, e depois ele esfriou, ele sumiu ou ele te colocou na zona de amiga special. Se a resposta for mais de uma vez relaxa, você não está sozinha, isso é epidêmico. A gente não foi ensinada a pensar estrategicamente sobre atração. A gente foi ensinada a ser espontânea, autêntica, a demonstrar o que sente. Isso é lindo em vários contextos. Mas quando o assunto é manter um homem completamente fisgado por você, espontaneidade sem estratégia hétero. E não estou dizendo para você virar uma calculista, uma manipuladora, nada disso. Estou dizendo para você entender as regras do jogo para poder jogar bem. Porque se você não sabe as regras, você está jogando no escuro e perdendo sem nem saber por quê. Resumo do primeiro ponto. Então, resumindo esse primeiro ponto, rosto é zona proibida nas fases iniciais. Guarda essa informação, como se fosse ouro porque ela é. E se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui. Em vez de me contando você fez esse erro, já tocou o rosto de um cedo, demais viu a energia mudar. E eu quero saber sua história. Que a gente aprende muito compartilhando essas experiências. E pode ter certeza que você vai ajudar a outras mulheres que estão passando pela mesma coisa. Então comenta aí sem vergonha nenhuma, a gente está aqui para crescer junto. Segundo lugar proibido, ombros e costas. Agora vamos para o segundo lugar que você não deve tocar no homem. Esse aqui é ainda mais contraintuitivo, porque a gente sempre ouviu que tocar é bom, que demonstrar afeto é bom, que o homem gosta de ser paparicado.
Eu já tenho um fundo de verdade nisso, mas só um fundo. Porque o segundo lugar proibido é justamente aquele que a maioria das mulheres acha inofensivo. Quate fofo os ombros e a parte de cima das costas. Você deve estar pensando, mas como assim, doutora? Massagem nos ombros não é algo que relaxa, que demonstra cuidado. Exatamente, você acabou de dizer a palavra-chave, cuidado. E cuidado, de novo, não é a mesma coisa que desejo sexual. Na verdade, quando você fica adiando a camisa dele, passando a mão nos ombros, massagem nas costas, você está assumindo um papel de cuidadora. E sabe que eu enfatizo como homem, mamãe, de novo? Uma fisioterapeuta, uma amiga muito próxima, mas a mulher que lhe deseja intensamente, a mulher que ocupa os pensamentos dela, essa mulher não fica cuidando dele como se ele fosse um projeto, um fardo, alguém que precisa ser consertado ou relaxado. Ela o desafia, ela cria tensão, ela é imprevisível, o que acontece neurologicamente. Deixa eu te explicar o que acontece neurologicamente quando você faz massagem nos ombros de um homem. O toque repetitivo, especialmente em zonas associadas à tensão muscular e estresse, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento, da digestão, do descanso. E o oposto do sistema nervoso simpático, que é o sistema da excitação, da adrenalina, do alerta. E adivinha qual dos dois está ligado ao desejo sexual, o simpático. Quando você massageia os ombros dele, você está literalmente desligando o sistema que deveria estar aceso para ele te desejar. Você está fazendo ele relaxar, desacelerar, entrar em modo de conforto. É homem em modo de conforto, não é homem em modo de caça, de conquista, de desejo intenso. É homem que vai chegar em casa, deitar no sofá e sentir uma gratidão enorme por você, mas não necessariamente tesão. E a gratidão é maravilhosa numa relação de décadas. Mas se você ainda está construindo a base do desejo, gratidão sem tesão é a receita perfeita para o fracasso. A psicologia evolutiva por trás disso, e tem outro aspecto nisso que é ainda mais profundo e que tem a ver com a psicologia masculina evolutiva. Durante milênios, homens foram caçadores, provedores, guerreiros, eles saíam, enfrentavam perigos, competiam com outros homens, traziam recursos para casa, e quando eles voltavam, quem cuidava das feridas, quem massageava, quem confortava. As mulheres da família, as mães, as irmãs, as avós, não as parceiras sexuais. A parceira sexual era aquela que eles desejavam justamente porque ela não estava nesse papel de cuidadora. Ela era o prêmio, a recompensa, o motivo pelo qual ele voltava. Então, quando você assume esse papel de cuidadora, de enfermeira, de massagista, você está ativando nele uma resposta ancestral que te coloca numa categoria específica, a categoria de suporte, não de desejo. Eu sei que isso pode soar duro, pode soar injusto até macia, realidade de como o cérebro masculino funciona. E não adianta brigar com a realidade. A gente pode entender, lá e usar isso a nosso favor. O pode ignorar, lá e continua se frustrando. Categoria sexual, vias categoria de cuidado. Tem um conceito na psicologia evolutiva chamado categoria sexual e categoria de cuidado. São circuitos neurais diferentes que processam mulheres de formas diferentes. Quando um homem te coloca na categoria sexual, ele te vê como fonte de prazer, de mistério, de descoberta, de conquista. Quando ele te coloca na categoria de cuidado, ele te vê como fonte de conforto, segurança, estabilidade. E atenção, não é que uma melhor que a outra, ou é de ali que você esteja nas duas, mas numa ordem específica. Primeiro você conquista a categoria sexual, você se torna desejável, interessante, desafiadora.
Depois, com o tempo, com a relação estabelecida, você adiciona camadas de cuidado, de parceria, de suporte. Mas você começa pelo cuidado, se você vai direto para massagem nos ombros para ajudar com os problemas dele, para ser o porto seguro dele antes de ser o fogo, dele você pulou etapas essência. E voltar atrás é quase impossível, porque o cérebro dele já te categorizou. O que fazer em vez disso? Então, o que você deve fazer em vez de tocar os ombros dele? Você cria mistério, você cria tensão, você deixa ele cuera, você lhe comenta que está com dor nas costas, você não oferece massagem. Você diz algo como, estresse faz isso mesmo. Você precisa encontrar uma forma de relaxar. E ponto. Você não é solução imediata para todos os problemas dele. Você é uma presença que adiciona, que inspira, mas que não fica ali resolvendo tudo como se fosse a mãe dele. E olha, tem algo muito poderoso nisso, quando você não oferece conforto imediato, quando você não se coloca no papel de resolvedor de problemas, o homem precisa aprender a lidar com as próprias questões. Isso faz ele te respeitar, mas porque você não está se diminuindo, não está se colocando numa posição subserviente, você está dizendo sem falar uma palavra, eu sou sua igual, não sua cuidadora. E homens, no fundo, respeitam e desejam mulheres que se colocam como iguais, não como subordinadas que estão ali para servir. A exceção importante. Agora, temos uma exceção importante aqui. E eu preciso ser clara porque senão você vai entender errado. Se vocês já estão numa relação estabelecida, se você já tem uma vida sexual ativa e saudável, se ele já te vê como objeto de desejo, aí sim você pode tocar os ombros dele, pode fazer massagem, pode cuidar. Porque nesse ponto o cérebro dele já tem processo de múltiplas formas. Você já está firmemente estabelecida na categoria sexual e adicionar cuidado não vai tirar você de lá. Pelo contrário, vai enriquecer a relação. Mas antes disso, nem pensa. Você tem que construir a vez do desejo antes de adicionar os andares do cuidado e a arquitetura emocional básica. Minha querida, você não constrói um prédio começando pelo telhado. Uma pergunta provocativa. E Olha, deixa-eu te fazer outra pergunta provocativa aqui. Você parou para pensar porque alguns homens têm amantes por anos, mulheres que eles desejam loucamente, enquanto a esposa em casa não recebe mais atenção sexual, mesmo sendo dedicada, carinhosa, cuidadosa. E usei que é um exemplo duro, mas real. Acontece o tempo todo. A razão principal é exatamente essa. A esposa vai ao cuidadora, vai ao mãe, vai à pessoa que resolve problemas, que dá suporte, que massageia, que conforta. É amante. Amante é puro desejo, puro mistério, puro desafio. Ela não está lhe cuidando, ela está lhe sendo desejada. E o cérebro dele responde a isso de forma visceral. Agora te digo que você que eu estou defendendo tração. Ou qualquer coisa assim não estou. Estou dando a radiografia fria e crua de como funciona. E o objetivo aqui é você já na sua relação, tanto a mulher desejada quanto a parceira amada. Mas para isso, você precisa saber construir as coisas na ordem certa, a ordem certa. Primeiro desejo, depois cuidado, não ao contrário. Desejo, viés, freeza. E se você está se perguntando, mas, tutora, então eu tenho que ser fria, não posso demonstrar carinho. Claro que pode, mas existe uma diferença enorme entre demonstrar interesse e assumir papel maternal. Você pode sorrir para ele, pode rir das piadas dele, pode olhar nos olhos dele com intensidade, pode tocar o braço dele brevemente, pode criar momentos de proximidade física,
em contextos que geram excitação em vez de relaxamento. Por exemplo, se você está dançando, se você está em um ambiente estimulante, se há uma tensão sexual no arais, um toque nas costas pode ser incrivelmente sedutor, porque o contexto está carregado de excitação. Mas se você faz isso no sofá depois do jantar, enquanto ele reclama do trabalho, você está criando contexto de cuidado, não de desejo. Entendo a diferença? É tudo sobre contexto, sobre timing, sobre ler o momento e saber qual energia você está cultivando. Resumo do segundo ponto. Então, anota aí o segundo ponto. Ombros e costas são zona de cuidado, não de sedução inicial. O se você quer ser desejada, deixa essa área em paz até que o desejo já esteja bem estabelecido. E, olá, se você está achando isso tudo muito calculado, muito pensado, deixa eu te dizer uma coisa. A sedução sempre foi uma dança de estratégia e instinto. Sempre o que acontecia é que hoje em dia a gente romantiza a ideia de que tudo tem que ser espontâneo e autêntico. Naturally pode ser depois que você internaliza essas regras. Mas primeiro você precisa aprender as regras. Uma pianista não senta no piano pela primeira vez e toca uma sonata de Chopin de forma espontânea. Ela pratica, ela entende a técnica. Ela internaliza e só depois a música flui de forma natural. Sedução igual, você prende, você pratica, você entende. E eventualmente vira a segunda natureza. E assim você pode ser espontânea porque seu instinto já está calibrado corretamente. Terceiro lugar, proibido o cabelo dele. Agora, antes de eu revelar o terceiro lugar proibido, que é talvez o mais surpreendente de todos, eu quero que você pare um segundo e pense comigo. O que você está aprendendo aqui não é sobre manipular ninguém. É sobre entender como funciona a atração, como funciona o desejo, para que você possa fazer escolhas conscientes sobre como você quer ser percebida. Porque no fim das contas, você tem poder. Você sempre teve. A questão, você sabe como usar esse poder. Você está usando errado sem nem perceber. Eu passei a vida estudando o comportamento humano, atendendo milhares de pessoas. Endo aqui, as mulheres que entendem essas dinâmicas, que sabem quando tocar e quando se afastar, que sabem quando oferecer e quando reter. Essa mulheres são as que têm relações mais saudáveis, mais equilibradas, onde elas são ao mesmo tempo amadas e desejadas. E não exorte conhecimento aplicado. Então, se você está gostando disso, se está fazendo sentido, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga, que sempre reclama que os homens não a desejam o que eles a tratam como amiga. Ela precisa ouvir isso. Você vai estar ajudando ela de verdade, não com aquelas frescuras de seja, você mesma e o cara, certo? Vai te aceitar como você, que até pode ser verdade, mas não ajuda em nada. Quero entender como o jogo funciona. O terceiro lugar. E agora sim, vamos para o terceiro lugar proibido. Esse aqui eu garanto que vai te surpreender. Porque é um lugar que praticamente nenhuma mulher imagina que pode ser um problema. Na verdade, a maioria das mulheres faz isso achando que é um gesto totalmente neutro, inofensivo, até bonito. E, no entanto, é um dos gestos que mais rapidamente transforma você numa figura desexualizada aos olhos de um homem. O terceiro lugar que você não deve tocar é o cabelo dele. Isso mesmo, o cabelo. E deixa te explicar por quê. Porque isso é fascinante quando você entende a lógica por trás. Quando você toca o cabelo de uma homem, especialmente de uma forma maternal, agitando, arrumando, penteando com os dedos, você está entrando numa zona de intimidade que na mente masculina está fortemente associada a duas figuras, a mãe e a cabeleireira. Nenhuma das duas é sexualmente estimulante. A mãe por razões óbvias e a cabeleireira porque há um toque profissional neutro,
desprovido de carga erótica. Então, quando você faz isso, você está automaticamente saindo da categoria de mulher misteriosa e desejável, e entrando na categoria de mulher que cuida de mim de forma maternal. E não vou inconsciente da parte dele. Ele não vai chegar para você e dizer: olha, quando você mexe no meu cabelo hipercortisol. Não, isso acontece nos bastidores nura, onde a ocitocina liberada no lugar da dopamina, onde o desejo é substituído por conforto. O que dizem os estudos? Tem um estudo muito interessante feito em casais que mostra que toques capilares são extremamente raros em relações com alta intensidade sexual. Sabe, onde eles são comuns em relações já estabelecidas de longo prazo, onde o componente sexual deu lugar ao componente afetivo. E olha, não há nada de errado com isso, desde que seja isso que os dois querem. Mas se você está na fase de construir desejo, e se você quer manter a cama aquecida, tocar o cabelo dele como jogar um balde de água fria, porque você está ativando os circuitos de cuidado em vez dos circuitos de desejo. Ou o cérebro masculino, como eu já te disse, se categoriza de forma muito binária no início. Ou você é objeto de desejo, ou você é figura de cuidado. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo nessa fase inicial. Dá depois quando a relação está consolidada, mas não no começo. Cabelo, status e controle. Agora tem uma coisa muito interessante sobre o cabelo masculino que tem a ver com status, com masculinidade, com controle. Homens não gostam que qualquer um fique mexendo no cabelo deles. É uma zona de controle de domínio pessoal. Então, quando você chega e mexe sem pedir, você está, de certa forma, invadindo um território, mas não de uma forma sexy, de uma forma materna. É como se você estivesse dizendo: deixa que eu cuido de você e usei o que é melhor para você. E isso, minha amiga, mata o desejo na hora, porque o homem quer ser desejado, não cuidado. Ele quer que você o veja como alguém capaz, forte, interessante, não como alguém que precisa ser ajeitado, arrumado, consertado. Então, quando você mexe no cabelo dele, você está enviando uma mensagem subliminar de que ele precisa ser corrigido. E isso afeta a forma como ele te vê. Você deixa de ser a mulher que o desafia e passa a ser a mulher que o conserta. A história de Lúcia. Exute contar-me uma situação que vi no consultório. Uma paciente, vou chamar ela de Lúcia, que tinha acabado de começar a ser com um homem que ela achava incrível. Nos primeiros encontros, ela fazia questão de arrumar o cabelo dele, de tirar um fio que estava fora do lugar, de passar a mão nos fios dele enquanto conversavam. Ela achava isso romântico, achava que estava criando intimidade. E de fato ela estava criando intimidade, mas o tipo errado de intimidade. Depois de alguns encontros, o cara com sua esfraia, as mensagens ficaram mais espaçadas, os encontros mais raros. Ela ficou desesperada, sem entender o que tinha acontecido. Quando ela me conta os detalhes, eu identifiquei o padrão. Na hora, ela tinha agido como a mãe dele. E quando eu disse isso para ela, ela teve a mesma reação que a Beatriz. Mas como assim, eu estava só sendo carinhosa. É nem que o carinho que o transforma em criança não é sedutor. E materna lo busa, a mãe dela busa guerra ser a mulher que ela deseja loucamente. O que fazer em vez disso? Então, o que você faz com o cabelo dele? Nada, você não mexe. Você pode elogiar. Gostei do corte de cabelo, seu cabelo tá legal. Mas você não coloca a mão. Você deixa isso para depois. Quando vocês já tiverem uma relação sexual estabelecida. Quando tocar o cabelo dela acontecerá num contexto de intimidade pós-sexual, por exemplo. Aí sim, no contexto certo, pode ser gostoso, pode ser íntimo. Mas antes disso, esquece. Você tem que respeitar a zona dele,
respeitar o espaço dele. E mais do que isso, você tem que criar uma arte. Essa mulher não está aqui para me cuidar. Ela está aqui porque ela quer, porque ela escolhe, porque eu atraio. Isso muda completamente a dinâmica de poder da relação. Porque quando você não assume o papel de cuidadora, quando você mantém sua posição de mulher desejável e não de mulher que resolve tudo, você mantém o respeito dele. Ela em desejo caminham juntos. O poder da contenção é uma coisa muito sutil, mas poderosa nisso tudo. Quando você não toca essas áreas proibidas, quando você se contém, quando você é estratégica, você está comunicando valor. Você está dizendo através do seu comportamento, meu toque não é barato. Não é algo que qualquer um recebe a qualquer momento. Meu toque é um prêmio, é algo que se conquista. E homens biologicamente são programados para valorizar o que é difícil de conseguir e a lei da escassez aplicada às relações. Vocês oferecem inteira desde o primeiro momento, você está disponível, sempre tocando, sempre cuidando, você perde valor percebido. Não porque você não seja valiosa, mas porque você não está se apresentando como valiosa. E a apresentação é tudo, principalmente no início, quando ele ainda está te avaliando. Ainda está decidindo em qual categoria te colocar. Recapitulando os 3 lugares proibidos, então vamos recapitular esses 3 lugares proibidos, porque eu quero que fique cristalino na sua cabeça. Primeiro, o rosto dele, nada de ficar acariciando a boca, tocando os lábios, segurando o queixo como se ele fosse uma criança. Segundo, os ombros e as costas. Nada de massagem. Nada de ficar agitando a roupa dele. Nada de assumir papel de fisioterapeuta ou enfermeira. Terceiro, o cabelo dele. Nada de ficar mexendo, arrumando, penteando. Essas 3 áreas são zonas maternais. São áreas quando tocadas cedo demais ou no contexto errado, transformam você numa figura dessexualizada. Se você quer ser desejada, se você quer que ele pense em você de forma sexual, você precisa evitar essas áreas como se fossem radioativas, pelo menos no começo. Depois, quando a relação estiver estabelecida, quando vocês já tiverem construído uma base sólida de desejo, assim você pode adicionar essas camadas de cuidado, mas primeiro vocês, depois você cuida nessa ordem e você já cometeu esses erros. Agora eu sei que pode estar passando pela sua cabeça uma dúvida, mas doutora, se eu já fiz tudo isso, e se eu já cometi esses erros todos como cara que estou saindo, tem como reverter? Olá, vou ser honesta com você. Reverter é difícil, mas não é impossível. O cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novos circuitos, novas associações. Então, sim, você pode mudar a forma como ele te vê, mas vai exigir esforço, vai exigir que você mude radicalmente o seu comportamento. Você vai ter que se afastar um pouco, criar espaço. Você vai ter que parar completamente com os comportamentos maternais. Você vai ter que voltar a ser um mistério, desafio. E olha, não é fácil porque você vai ter que ir contra seu instinto de cuidar, de se aproximar, de resolver. Mas você quer que ele volte a desejar? Você vai ter que fazer isso e pode levar tempo. Pode levar semanas até meses. Porque você precisa dar tempo para o cérebro de recategorizar você. Mas é possível. Uma dica de ouro. E aqui vai uma dica de ouro para como reverter uma situação dessas cria escassez. Fica menos disponível. Responde às mensagens dele com menos frequência. Se ele está acostumado a te ver 2 vezes por semana, vê-lo uma vez só, se ele te liga corando os problemas dele. Você ouve por minutos e depois diz que precisa desligar porque tem um compromisso. Você vai parar de ser o suporte emocional dele, a base segura dele, vai voltar a ser a mulher que ele precisa conquistar.
Isso vai acender no cérebro de uma necessidade, desejo de recuperar a sua atenção. Porque o cérebro masculino é competitivo quando ele sente que está perdendo, que você está se afastando. O instinto de caça ativado de eu, desejo volta. Mas você precisa ter coragem de fazer isso. Precisa ter disciplina de se manter afastada. Mesmo quando o instinto te pede para correr e cuidar dele. É difícil, mas funciona. O que você deve fazer? Agora, já que a gente falou do que você não deve fazer, deixa eu te dar algumas dicas do que você deve fazer. Porque não adianta só saber o que evitar. Você precisa saber também o que funciona, o que acende o desejo de lo que te coloca na categoria de mulher irresistível. Essas dicas são práticas. São coisas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Primeira dica: desonque sempre de forma breve, estratégica. Nada de ficar agarrada nele, nada de ficar tocando o tempo todo. Você toca a mão dele rápido de uma piada, você consta levemente o ombro dele quando está passando. Você toca a mão dele rapidamente quando está fazendo algum ponto importante na conversa. Toques breves cream tensão. Toques longos cream conforto. E você quer tensão, não conforto. Tensão gera desejo, conforto gera amizade. Segunda dica. Ele quer mais. Não dá tudo de bandeja. Ele puxa você para um abraço. Você abraça, mas você se solta primeiro. Você não fica agarrada. Você mostrar que você gosta da proximidade, mas que você não é dependente. Isso cria no cérebro dele uma sensação. Espera, eu quero mais. Porque ela se afastou. Essa dúvida, essa pergunta interna, mantém-me pensando em você. Mantém-me querendo o próximo encontro, mantém-me querendo mais. E olhar isso não é ser fria, não é ser distante, é ser estratégica. É saber que a dança da sedução tem um ritmo, tem idas e vindas, tem aproximações e afastamentos. O que torna a dança emocionante é justamente isso, não saber o próximo passo, ou querer antecipar, ou desejar o que ainda não aconteceu. Terceira dica, use o olhar. O contato visual é uma das ferramentas de sedução mais subestimadas que existem. Quando você, a nossos olhos dele, segura o olhar por esses segundos, você está criando uma intimidade intensa sem tocar em nada. Você está dizendo através dos olhos, eu te vejo, eu te quero, eu não tenho medo de mostrar interesse. Isso é incrivelmente sedutor, mas você não fica olhando sem parar como maluca. Você olha segura por alguns segundos e desvia o olhar, você cria atenção de novo, porque ele vai querer que você de novo. Ele vai querer reconquistar aquele olhar. E o cérebro dele vai entrar em modo, eu preciso impressionar essa mulher. Eu preciso que ela me dê atenção de novo. Isso, minha querida, é jogo do desejo sendo acesso. Quarta dica, seja imprevisível. Não seja a mulher que ele consegue ler como um livro aberto. Se você veia e se viria forma veria, o cérebro humano é viciado em novidade, em surpresa, em não saber o que vem a seguir. Então, veria, às vezes responde rápido, às vezes demora, às vezes propõe um encontro diferente. Fora do padrão, às vezes você é quente, às vezes você é mais reservada. Não estou dizendo para você ser bipolar, nem nada do tipo. Estou dizendo para você não querer numa rotina entorpecente, onde ele já sabe exatamente como você vai reagir a tudo. Porque você perdeu o mistério. Esse mistério não há desejo duradouro. Quinta dica, cuida de você mesma antes de cuidar dele. E isso é fundamental. Quando você está sempre preocupada com o bem-estar dele, com os problemas dele, com as necessidades dele, você esquece de você. Isso te transforma numa figura de serviço, não de desejo. Então,
Inverta a lógica. Você cuida da sua aparência, da sua saúde mental, dos seus hobbies, das suas amizades, da sua carreira. Você mostra para ele que você tem uma vida rica, interessante, que não gira em torno dele. Isso é extremamente atraente, porque homens não querem ser o centro do universo de uma mulher. Eles querem ser parte do universo de uma mulher incrível. Querem sentir que eles conquistaram um prêmio no que eles se tornaram a única razão de existir de alguém. Então você vive sua vida de forma plena. Ele é um additional maravilhoso, não a única fonte de felicidade e propósito. O segredo mais poderoso de todos. Isso tudo que eu estou dizendo não é teoria da minha cabeça. É neurociência aplicada de psicologia evolutiva e o resultado de décadas de pesquisa sobre comportamento humano. E mais do que isso, é o que eu vejo funcionar todos os dias no consultório na vida. Das minhas pacientes que conseguem virar o jogo. Que conseguem passar de amiga querida para mulher absolutamente irresistível. E a diferença entre uma e outra não é beleza física, não é idade, não é status social. A diferença é entender como o jogo funciona e jogar de forma inteligente, e saber quando tocar e quando se afastar, e saber quando oferecer e quando reter-se. Ao mesmo tempo presente e misteriosa, calorosa e desafiadora, afetuosa e independente. E em equilíbrio. E equilíbrio se aprende. Agora eu prometo que te dar um segredo, uma revelação para quem ficasse até o final. Aqui está. A coisa mais poderosa que você pode fazer para ser desejada não está em nenhum toque específico, em nenhuma técnica isolada. Está na sua energia, na forma como você se vê, na confiança que você projeta. Porque quando você se vê como uma mulher valiosa, quando você internaliza que você é o prêmio, quando você deixa de buscar validação, nos olhos dele passa a se validar por si mesma, tudo muda. A forma como você move muda, a forma como você fala muda, a forma como você se relaciona muda. E o homem sente isso, ele sente que você não está ali implorando por amor, por atenção, por cuidado. Você está ali porque você escolhe estar, porque ele adicionou algo de valor na sua vida, não porque você precisa dele para se sentir completa. Essa energia, essa vibração de mulher completa que está escolhendo compartilhar a vida com alguém. Em vez de precisar de alguém para completar a vida, essa energia a mais sexy, a mais irresistível que existe. Como cultivar essa energia? E como você cultiva essa energia? Primeiro você trabalha em você. Terapia ajuda muito, viu? E olha que não é propaganda, é a verdade nua crua. Você precisa resolver suas questões de abandono, suas padrões de relacionamento disfuncionais, suas crenças limitantes sobre amor e desejo. Porque enquanto você tiver essas feridas abertas, você vai continuar agindo de forma carente, de forma ansiosa, de forma maternal, porque você está tentando preencher um vazio interno através do outro. E isso nunca funciona. Nunca o outro pode dar felicidade, pode adicionar, pode enriquecer sua vida. Mas ele não pode te completar. Só você pode se completar. E quando você se completa, quando você se torna uma mulher inteira, aí sim você atrai homens de qualidade. Homens que te respeitam e te desejam, porque você está radiando uma energia de eu não preciso de você, eu quero você. Essa diferença é tudo. Segundo, você investe na sua vida. Você tem hobbies, você tem amigos, você tem objetivos de carreira, projetos pessoais, coisas que te fazem brilhar os olhos que não tem nada a ver com relacionamento. Se a resposta for não, você precisa começar a construir isso agora. Porque uma mulher que tem uma vida rica, que tem paixões, que tem propósito,
essa mulher não tem tempo para ficar cuidando de homem como se ele fosse um bebê. Ela tem coisas melhores para fazer e, ironicamente, ela não está ali por isso que ela é tão atraente, porque ela não está disponível o tempo todo. Ela não está ali esperando que ele decida a vida dela. Ela está vivendo. Ele pode embarcar nessa vida ou não. E quando o homem percebe isso, quando ele percebe que você vai ficar bem com os homens, que você é uma mulher que tem opções, que tem valor, que tem vida própria, ele vai querer fazer parte disso. Ele vai querer conquistar um espaço nessa vida interessante que você construiu. Terceiro, e talvez o mais importante, você estabelece padrões. Você decide o que você aceita, o que você não aceita numa relação. Você decide que não vai ser tratada como opção, que não vai ser a mulher disponível para qualquer hora que ele quiser, que não vai ser a terapeuta gratuita dele, a organizadora da vida dele, a mãe dele. Você decide que você merece ser desejada, respeitada, valorizada. E você de acordo com esses padrões. E se um homem te trata mal, você sai fora. E se ele te coloca em segundo plano, você sai fora. E se ele te usa como muleta emocional, mas não te dá compromisso que você quer, você sai fora. Não por raiva, não por vingança, mas simplesmente porque você sabe o seu valor e não vai aceitar menos do que você merece. E quando você assim, quando você tem padrões claros e se mantém, você automaticamente filtra as homens de baixa qualidade e atrai as de alta qualidade. Porque homem de qualidade respeita mulher com padrões. Ele pode testar esses padrões no início para ver se são reais. Mas quando ele percebe que são, ele vai te respeitar e vai querer estar à altura. Você não precisa vir a outra pessoa. E eu sei que tudo isso pode parecer muito. Pode parecer que você tem que mudar tudo na sua vida, que você tem que virar outra pessoa, mas não é isso. Não é sobre vir a outra pessoa, é sobre se tornar a melhor versão de você mesma. É sobre tirar as camadas de condicionamento social que te ensinaram a ser pequenininha, a ser cuidadora em detrimento de você mesma, a colocar as necessidades do outro sempre antes das suas. É sobre você recuperar seu poder, sua essência, sua capacidade de ser, ao mesmo tempo forte e feminina, independente e amorosa, desafiadora e acolhedora. Porque tudo isso existe em você, sempre existe e você só precisa dar permissão para você mesma ser isso. Precisa para desabotar, para de agir como se você não merecesse ser desejada, como se você tivesse que conquistar amor através de serviço, de cuidado excessivo, de disponibilidade total. E liberdade de entender. E saber o que é mais libertador nisso tudo. É quando você entende essas dinâmicas, quando você entende como funciona o desejo masculino, você para de se culpar quando as coisas não funcionam. Porque na maioria das vezes, não é culpa sua no sentido de você falha, você é inadequada. É só que você estava jogando com as regras erradas, com estratégias erradas. Você estava tocando os lugares errados, enviando sinais errados, assumindo os papéis errados. E agora que você sabe, agora que você entende, você pode mudar. Você pode começar de novo com esse homem ou com outro aplicando o que aprendeu. Vai funcionar porque você está trabalhando a favor da biologia, a favor da psicologia evolutiva, a favor de como o cérebro masculino realmente funciona. Não de como você gostaria que funcionasse ou de como alguém te disse romanticamente que deveria funcionar. Você está pronta? Agora, deixa-eu te fazer uma última pergunta antes de encerrar. Você está pronta para aplicar isso? Você está pronta para parar de tocar o rosto dele, os ombros dele, o cabelo dele e começar a criar tensão sexual de verdade? Você está pronta para parar de ser a cuidadora e passar a ser a mulher desejável? Porque olha, informação, emoção, entretenimento
Eu não quero que você seja daqui apenas entretida, eu quero que você seja daqui transformada. Eu quero que você aplique isso hoje mesmo no próximo encontro, na próxima conversa. E olha, não vai ser perfeito no começo. Você vai escorregar, vai esquecer, vai cair nos velhos hábitos. É normal. Mudança de padrão leva tempo. Mas você persiste, você lembra, você corrige. E aos poucos vai virando natural, vai virando parte de quem você. E você vai perceber a mudança na forma como os homens te tratam. Você vai perceber mais desejo, mais interesse, mais respeito. E você vai entender na prática que tudo isso que eu falei aqui não é teoria, é realidade. Quando você domina a arte da sedução consciente, e sabe uma coisa linda, quando você entende tudo isso, quando você domina a arte da sedução consciente, você não precisa mais ficar ansiosa. Não precisa mais ficar se perguntando, será que ele gosta de mim? Será que eu estou fazendo certo? Porque você sabe exatamente o que está fazendo. Você sabe os sinais que está enviando. Você sabe a categoria em que está se colocando e você pode ajustar conforme necessário. É como dirigir um carro. No começo, você pensa em cada movimento. Embreagem, marcha, acelerador, freio. Mas depois vira automático. Você pensando no destino, não nos movimentos. Sedução é a mesma coisa. No começo, você vai ter que pensar, vai ter que ser consciente de cada gesto, de cada toque, de cada palavra. Mas depois vira natural. E você está apenas sendo você, mais uma versão de você, entende o jogo e joga bem. Recapitulando tudo. Então, minha querida, vamos recapitular tudo mais uma vez, bem rápido para fixar. Há 3 lugares que você nunca deve tocar no homem, pelo menos não nas fases iniciais da relação. Ou quando você quer reconquistar o desejo de eleição. O rosto, ou as ombros e costas, o cabelo. Esses 3 lugares ativam circuitos de cuidado materno no cérebro masculino, tirando você da categoria de desejo sexual e colocando você na categoria de figura de suporte. Em vez disso, você toca de forma breve estratégica, antebraço, mão, toques leves que criam tensão em vez de conforto. Você olha para criar intimidades em toque. Você, imprevisível, mantém sua vida interessante. Não fica disponível o tempo todo. Você tem padrões e os mantém. E mais importante de tudo, você trabalha na sua autoestima, na sua vida, em se tornar uma mulher completa que escolhe compartilhar a vida com alguém, em vez de precisar de alguém para se sentir completa. Isso muda tudo, isso te torna irresistível. O tempo da autenticidade. Eloha e sei que eu já falei muito. Mas tem uma última coisa que eu preciso te dizer, e isso é extremamente importante. Nada disso funciona se você faz de forma mecânica, de forma calculada demais em coração. Porque no fim das contas, homens podem não ser tão perceptivos quanto a gente muitas coisas, mas eles sentem energia, eles sentem quando você está sendo genuína e quando você está apenas manipulando. Então, tudo isso que eu te ensinei aqui, você usa como ferramenta, como conhecimento, mas você tempera com autenticidade, com verdade, com real interest. Você não faz isso para pegar qualquer homem. Você faz isso para trazer o homem certo, aquele que merece você, aquele que vai te valorizar. E quando esse homem aparecer, quando você aplicar tudo isso com ele, você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver ele te perseguindo, te desejando, te valorizando. E vai ser porque você se posicionou corretamente desde o início. Você não entregou tudo de bandeja. Você não assume o papel maternal. Você foi mulher no melhor sentido da palavra, forte, feminina,
desejável, misteriosa e ao mesmo tempo real, autêntica, interessante. 3 coisas que eu quero que você faça. Agora, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu quero que você faça 3 coisas para mim. Primeira, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual desses 3 erros você já cometeu, como você vai começar a mudar isso. Eu leio todos os comentários e eu respondo, e isso cria uma comunidade de mulheres que estão crescendo juntas, aprendendo juntas. Segunda coisa, inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto conteúdo como esse regularmente. Você não vai querer perder, eu falo sobre psicologia masculina, sobre sedução consciente, sobre relacionamentos saudáveis, sobre autoestima, sobre tudo que você precisa para ter uma vida amorosa plena e satisfatória. Terceira coisa, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir. Isso, aquela amiga que está começando, que está se redescobrindo, que quer entender de uma vez por todas como funciona a mente masculina. Você vai estar fazendo um favor enorme para ela. E como saiba, a gente não muda a vida de milhares de mulheres, uma compartilhada por vez. Uma mensagem de coração. Antes de eu realmente encerrar, eu quero te dizer uma coisa de coração. Você merece ser desejada. Você merece ser respeitada. Você merece ter uma relação onde você é ao mesmo tempo amada e desejada. Onde você não precisa escolher entre ser a parceira ou ser amante, porque você é as duas coisas. Isso não é utopia, isso é possível. Mas é possível quando você entende as regras do jogo, quando você para de lutar contra a natureza e começa a trabalhar a favor dela. Quando você entende que homens e mulheres são diferentes em alguns aspectos fundamentais do desejo. Que isso é lindo, que isso cria uma dança, uma polaridade, uma tensão com a essência da atração. Então, para de tentar transformar homem em mulher. Para de que ele deveria funcionar como você. Ele não funciona. E tudo bem. Você aprende a língua dele, você entende o cérebro dele, você usa isso a seu favor, não de forma manipulativa, mas de forma estratégica. E todo mundo ganha. Você ganha porque é desejada e respeitada. Ele ganha porque tem ao lado uma mulher incrível que ele não dá como garantida. A relação ganha porque tem fogo, tem paixão, tem vida. Até a próxima. Então é isso, minha querida. Espero do fundo do coração que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha aberto seus olhos para coisas que você não percebe, que tenha te dado ferramentas concretas para mudar sua vida amorosa, começando hoje. Lembra, o poder está nas suas mãos. Sempre estive, você só precisava de alguém para te mostrar como usar. E eu sei que tem muito conteúdo por aí sobre relacionamento, muito blá 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 genérico, muita frescura que não leva a lugar nenhum. Mas eu te prometo que aqui você vai sempre encontrar verdade, vai sempre encontrar ciência aplicada, vai sempre encontrar conhecimento que funciona no mundo real, não só na teoria. Porque eu não sou uma pessoa qualquer falando de relacionamentos. Sou psiquiatra, psicoterapeuta, uma mulher que passou décadas estudando o comportamento humano e que está aqui para te ajudar de verdade. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nisso tudo, e se você quer entender não só o que fazer, mas também o porquê o que está acontecendo no nível cerebral, no nível hormonal, no nível psicológico, fica de olho no canal porque eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. Eu vou falar sobre comunicação no verbo, sobre como usar a voz para seduzir, sobre a química da atração, sobre como construir relações de longo prazo que mantêm o fogo aceso, sobre como lidar com conflitos sem destruir o desejo, sobre tantas outras coisas que fazem diferença real na sua vida amorosa, porque o objetivo aqui não é só te dar uma técnica isolada, é te transformar numa mulher que entende profundamente como funcionam relações, que sabe ler os sinais, que sabe quando avançar e quando recuar.
que sabe ser estratégica sem perder autenticidade. E isso, minha amiga, é poder real. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Muito obrigada por confiar em mim para te guiar nessa jornada. E lembra, você não está sozinha. Tem milhares de mulheres assistindo isso, aprendendo isso, aplicando isso, e todas nós estamos crescendo juntas, nos tornando versões melhores de nós mesmas. Mulheres mais conscientes, mais poderosas, mais magnéticas. Isso é lindo de ver. Então, vamos continuar juntas nessa caminhada. Até o próximo vídeo, que você seja sempre desejada, respeitada e profundamente feliz. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Isso para terminar de vez, porque eu lembrei de uma coisa importante. Aí você está pensando, mas doutora, e esse é o jato. Num relacionamento de anos onde eu já toco tudo isso, já faço tudo errado, já virei a mãe dele, o que eu faço? Olá, não é o fim do mundo, mas você vai ter que fazer um trabalho de reconstrução. E isso passa por criar espaço, criar mistério de novo, parar com os comportamentos maternais, voltar a cuidar de você, voltar a ter vida própria, voltar a ser menos previsível. Vai ser difícil porque vocês já têm uma dinâmica estabelecida e mudará. Dinâmica estabelecida como Vaira Romanavio leva tempo, exige esforço, é resistência da parte dele que ele está acostumado com a forma, como as coisas são. Mas é possível. E eu já vi casamentos serem salvos. E eu já vi desejo ser reacendido depois de anos de relação, morta só porque a mulher entendeu essas dinâmicas e começou a aplicar. Então não desiste, não acha que é tarde demais. Nunca é tarde demais. Enquanto você está viva e disposta a mudar. Então pega essas informações, aplica com paciência, com consistência, com determinação, e aos poucos você vai ver a mudança acontecer, pode ter certeza disso. E agora sim, agora eu vou encerrar de verdade, porque senão esse vídeo nunca acaba e eu ainda tenho muito que te ensinar nos próximos. Então, até lá, fica com Deus, fique em paz e principalmente fica poderosa. Porque você é você sempre e você só precisava lembrar. Beijo. Um beijo enorme, até a próxima.